Olá, muito bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo, na fanpage Quem Tem Sede Venha, com uma mensagem de Deus para o seu coração. Pessoal que tem nos acompanhado aí semanalmente, né? Todas as terças tem um vídeo novo, um vídeo que eu faço ao vivo, mas que depois fica disponível para quem quiser assistir. Nós estamos falando da série Heróis da Fé. Falamos já de Davi, falamos de Abraão e falamos de José. E agora nós estamos na vida de Moisés, na biografia de Moisés. Esse homem que teve uma intimidade com Deus que é inexplicável. O quanto Moisés tinha intimidade com Deus, a ponto de sugerir coisa a Deus, de dar sugestões e Deus acolher as sugestões dele. Então, um homem realmente de muita fé e de muita intimidade com Deus, né? Mas sempre, apesar, além de falar da biografia de Moisés, sempre tem uma mensagem de Deus para o coração de cada um de vocês. Então, eu quero ler com vocês aqui hoje um trecho que está no diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um príncipe judeu. Nós estamos falando aqui lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3. Eu vou ler um trechinho aqui e depois eu volto a falar com vocês, tá bom? Então olha só, João 3,14 diz assim, olha: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse capítulo, o versículo 17 aqui é emblemático e é interessante, nós precisamos guardar ele. O versículo mais famoso da Bíblia, de longe, é o João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o 14 e o 17 também são muito importantes. O 17 fala porque Deus enviou, então guarda bem, enviou, o verbo enviar. É importante a gente destacar isso aqui. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando essas palavras que eu li aqui foram ditas pelo próprio Cristo, o próprio Jesus, numa conversa com Nicodemos, conforme eu falei no início, ele fez essa menção. Ele começa no versículo 14, você viu que ele fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, né? Isso aqui eu já fiz um vídeo um certo dia, exclusivamente com essa história, mas eu vou repetir rapidamente para a gente não sair do contexto, né? Lá no Antigo Testamento, lá no deserto, quando o pessoal começou a murmurar contra Deus, Deus enviou serpentes no deserto, e essas serpentes, toda vez que alguém murmurava contra Deus, a serpente picava a pessoa e o veneno da serpente matava a pessoa. Então todo mundo murmurava, era picado e acabava morrendo. E o povo começou a clamar, então deixou de murmurar e começou a clamar para que Moisés intercedesse por eles. Então Moisés foi e intercedeu junto a Deus, pediu para que Deus parasse com as serpentes, que ele pudesse eliminar as serpentes. E Deus fez algo diferente. Ele falou: olha, você vai fazer uma serpente de metal, vai colocar numa haste e vai colocá-la no deserto, vai levantar numa haste na areia do deserto. Toda vez que uma serpente picar alguém, essa pessoa vai olhar para essa serpente de metal, e aí o veneno da serpente não vai ter efeito sobre ela. Bom, dito isso, e passado um tempo, as pessoas murmuravam contra Deus e acontecia isso. Ela corria lá, olhava para a serpente de metal e aí ela não morria, né? E assim foi. A serpente de metal ficou muito tempo depois, né? Teve gente que começou até a idolatrar a serpente de metal, e depois um dos reis de Israel acabou destruindo a serpente.
Mas essa história está lá no livro de Números, no capítulo 21. Depois, se você quiser ver lá, é Números 21. Bom, mas aconteceu que Jesus está falando aqui com Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, quando Jesus foi levantado na cruz, então toda vez também que a gente olha para ele, o veneno do pecado não tem efeito sobre nós. Porque nós, não é só a questão da murmuração, mas é a questão de muitos erros, muitos pecados que nós cometemos. E o pecado então gera morte em cada um de nós. Mas toda vez que a gente olhar para o Filho de Deus, que foi levantado também na cruz do Calvário, então o veneno do pecado não vai ter efeito sobre as nossas vidas e não vai gerar morte em nós. Bom, Jesus então fala isso para Nicodemos no 14, né? Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E ele fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o versículo 16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele arremata com um trecho que eu li e reli aqui, que é, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, eu vou voltar nesse texto aqui, lógico, eu não vou deixar isso perdido aqui, isso aqui tem um motivo de eu ter lido isso aqui com vocês. Mas eu quero voltar lá na história de Moisés, quando o povo chega no Monte Sinai. Nós vimos na semana passada que o povo chegou lá do tabernáculo, lembra que Deus mandou fazer o tabernáculo? Mas tem uma situação que não pode passar batido, que é quando o povo está no pé do monte, e Deus fala para eles que é o terceiro dia, para eles se purificarem, para eles se prepararem, que é o terceiro dia ele desceria ali no monte para conversar com o povo, e ali ele deixaria então os mandamentos, as lições que ele deveria deixar através da vida de Moisés. Olha só o que aconteceu, está no capítulo 19, versículo 16. Olha, aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então vamos imaginar a cena para a gente entender o contexto que nós estamos vivendo aqui. O povo está no pé do monte, está no chão ali, mas bem no pé do monte Sinai, e Deus tinha pedido para eles se purificarem, para eles se santificarem, que ele desceria. E aí então no final do terceiro dia, ao amanhecer o dia, você viu o que aconteceu? Houve trovões, relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito alto, que o povo estremecia. Mas não é só isso, olha só. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Então aquela espessa nuvem veio e olha só, todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Então olha só, trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, o monte fumegava, o monte estava incendiado, e saía dali uma nuvem de fumaça como se fosse de um forno, e o monte tremia. Essa era a cena que o pessoal estava vivenciando. Então ali era para Deus não deixar dúvida nenhuma sobre a vida daquele povo, de que ele era Deus e de tudo que ele tinha feito até agora, né? Que ele tinha aberto o Mar Vermelho, que ele mandou água, que ele mandou o maná, enfim, ele tinha feito tantas coisas, ajudou eles na guerra contra os amalequitas, né? A água, uma vez ele transformou a água amarga em água doce, depois Moisés foi lá e feriu a rocha com a vara e verteu água da rocha. Então nós estamos vivendo aqui um momento de muitos milagres. Nós estamos vivendo aqui algo que Deus cuidou deles até a chegada aqui do Monte Sinai, né? Eles estavam vivendo um sobrenatural de Deus tremendamente. E aí fora isso, a visão que eles têm aqui.
Então, ou seja, eles não poderiam ter dúvidas de que Deus realmente estava ali com eles, né, e que Deus falava com eles. Aí olha só que interessante, os mandamentos Deus dá ainda quando eles estão ali embaixo, né, quando Moisés também está ali embaixo. Olha só, o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus e Deus lhe respondia em alta voz. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor: vai, desce e protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Então Deus chamou Moisés e falou: você vai descer lá e vai falar para o povo que tem um limite onde eles podem chegar. Eles não podem traspassar esse limite onde está marcado. Dali para trás eles ficam, para frente ninguém pode chegar. Então Moisés foi e falou isso ao povo lá embaixo. Aí o versículo 24 fala assim: e disse-lhe o Senhor: vai, desce pois e subirá, e depois subirá você, Arão, subirá contigo e os sacerdotes, porém o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que se lance sobre eles, para que eles não lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Então falou o Senhor todas estas coisas, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Estou no capítulo 20 aqui de Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então olha só, Deus está estipulando aqui uma relação direta com ele, uma relação vertical, homem com Deus. Então ele fala: vocês não vão ter outros deuses diante de mim, eu não quero que vocês façam imagem de escultura, nem minha, nem do que está embaixo na terra e nem do que está aqui em cima no céu. Eu não quero nada disso, eu não quero que vocês adorem outros deuses. Então o primeiro mandamento que Deus deu foi esse, para que a gente tivesse uma intimidade diretamente com ele e que a gente não deixasse outros deuses tomar conta da nossa vida. A gente teria que ter um único Deus, que era ele, o Salvador. Aí olha só, depois que ele dá todos os mandamentos aqui, depois os outros mandamentos tem a relação com o nosso semelhante, né, com os irmãos, mas aí depois ele reforça essa mesma determinação dele: olha, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Então olha o que Deus está falando. Ele fala: não quero que vocês façam outros deuses. E depois fala: não quero Deus de prata, Deus de ouro, eu sou o único Deus e é a mim que vocês devem adorar. Então essa foi a determinação. O povo fala para Moisés o seguinte, fala assim: Moisés, tudo o que está escrito e tudo que está determinado, assim faremos. Então, eles estão vivendo aqui um sobrenatural de Deus, estão vivendo milagres importantes, e eles então assumem um compromisso de que tudo que Deus está determinando a eles, eles farão. Bom, dito isso, Deus então chama Moisés. Olha só, depois disse a Moisés, eu estou no capítulo 24 agora. Por quê? Porque nesses capítulos anteriores Deus foi dando os mandamentos e foi dando algumas regras que eles deveriam cumprir. Porque aqui não foi só os 10 mandamentos que a gente conhece, tem também muitas regras sobre homicídio, sobre dívidas, sobre muitas situações aqui que Deus vai colocando para eles, né? Questão de amaldiçoar os irmãos, enfim, amaldiçoar pais e mães. Aí no capítulo 24, Deus disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e inclinados de longe. Então olha só, aquilo que Deus tinha falado lá, você vai descer, vai falar ao povo, e depois você sobe com os sacerdotes, né? E com os anciãos, aliás. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos,
Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, assim faremos. Então olha só, Deus deu os mandamentos, Deus deu tudo, e aí Moisés falou tudo com o povo, leu para o povo aqui o que estava sendo feito no livro aqui, que ele tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Segunda vez, eles reafirmaram isso, certo? Então beleza, o que aconteceu? Moisés subiu no Monte Sinai. Quanto tempo que ele ficou lá? 40 dias. No final do capítulo 24 você vê aí que Moisés ficou lá no monte 40 dias. E aí nesses 40 dias Deus escreveu nas tábuas tudo aquilo, os mandamentos que ele tinha dado, ele escreveu nas tábuas a Moisés, e depois disso ele começou a orientar Moisés de como Moisés deveria construir um tabernáculo. Por que ele estava construindo esse tabernáculo? Porque Deus prometeu para Moisés que durante o tempo que eles estivessem ali no deserto, Deus habitaria com eles nesse tabernáculo. O tabernáculo seria a morada de Deus. Aliás, tabernáculo significa morada, né? Mas o tabernáculo seria a morada de Deus no meio do povo, no meio da congregação. Lembra que eu falei semana passada? O tabernáculo ficava no centro, e aí eles ficavam em forma de cruz no deserto, e eles marchavam em forma de cruz, e toda vez que a nuvem parava, eles paravam e montavam o tabernáculo. Toda vez que a nuvem andava, eles andavam também, desmontavam o tabernáculo e andavam seguindo a nuvem. Então o tabernáculo seria a morada de Deus com o povo. E esses 40 dias que Moisés ficou lá em cima do monte, Deus foi passando para ele as determinações, as regras, as leis, e passou também para ele o modelo do tabernáculo, tudo que ele deveria fazer no tabernáculo, que foi aquilo que nós vimos na semana passada. Aconteceu que num determinado momento eles acharam que Moisés estava demorando muito. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Arão, vendo isso, edificou ali um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha só, eles perceberam que Moisés estava demorando, e então foram reclamar para Arão. Você lembra que Arão tinha subido ao monte com os anciãos e ficou num certo momento ali, num certo ponto, e dali subiu só Moisés. E o povo foi até onde Arão estava e falou: olha, Moisés está demorando e nós queremos Deus que a gente possa servir. Que interessante, né? Eles reconheceram que Moisés tirou o povo da escravidão, eles falam isso, né? Esse Moisés que nos tirou do Egito, mas eles queriam outros deuses. E o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, fizeram um Deus de ouro. Agora olha para você ver que coisa interessante, né? Arão, no versículo 5, Arão, vendo isso, edificou o altar, tal. No versículo 6, no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Justamente o que Deus reforçou para eles não fazerem foi o que eles fizeram, né? Deus falou para ele: vocês não vão ter outros deuses diante de mim, vocês não farão para ti imagem de escultura, vocês não vão adorar outros deuses, eu não quero imagem nem do que está embaixo na terra, nem do que está em cima no céu, porque vocês vão ter que adorar somente a mim. E depois ele reafirma isso: olha, não façam para vocês imagem de ouro ou de prata. O que eles fizeram? Lembra de Adão e Eva, quando Deus falou: você pode comer de qualquer fruto, menos da árvore que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente dessa que eles comeram. Agora Deus falou para eles: eu não quero nenhum tipo de imagem, eu não quero que vocês façam nada. E aí foi justamente isso que eles fizeram. Quando perceberam que Moisés estava demorando, eles então foram lá e derreteram ouro e fizeram uma imagem. Essa imagem foi um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar. Como é que pode o Criador adorar a criatura? Como é que pode? E eles fizeram aquele bezerro e aí passam a adorar aquele bezerro. Mas olha só como foi a reação de Deus nesse momento. O versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce depressa, porque o teu povo que fizer subir do Egito
se tem corrompido. Depressa e sem se desviar do caminho que lhes tinha ordenado. E depressa se tem desviado do caminho que lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram e disseram: eles são teus deuses. Então olha só, Deus, indignado, falou para Moisés: desce lá, porque o teu povo tem se corrompido. Eles depressa se corromperam, e aí fizeram então esse bezerro de fundição, e estão se inclinando diante dele. Se você continuar lendo aí, você vai ver o seguinte, que Deus falou para Moisés: agora pois deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor. Olha só, então até aqui foi a história, que eles não tiveram paciência, fizeram para si um bezerro e começaram a adorar o bezerro. Deus mandou Moisés voltar lá. Você vai continuar lendo, você vai ver que Moisés chega lá e joga as tábuas no chão e quebra as tábuas de pedra, né? Quebra as tábuas dos mandamentos, de tão irritado que ele ficou com o povo, de tão abismado que ele ficou quando ele viu a cena do povo cantando e adorando ali aquele Deus. Bom, qual a mensagem que eu tenho para você nesta manhã de terça-feira? O povo não teve paciência de esperar e acabou criando para si um outro Deus, né? Muitas vezes nós sabemos que pelo menos aquele que tem fé e acredita sabe que Jesus um dia vai voltar para buscar a igreja dele. Aqueles que estiverem vivos vão subir, vão receber um corpo celestial e vão subir, e aqueles que já morreram vão ressuscitar também com Cristo e vão subir ao céu, certo? Então nós sabemos disso. O problema é que às vezes nós não temos paciência de esperar. O tempo passa e a gente então passa a desacreditar, e aí começa a criar deuses para as nossas vidas. A gente começa a adorar outros deuses que não o Deus criador dos céus e da terra. Então, uns é o dinheiro, outros sei lá, novela, futebol, prostituição, eu não sei, mas a gente começa a criar deuses, né? Começa a colocar a nossa esperança em ídolos que não vão nos levar para o céu, que não vão fazer diferença na nossa vida futura. Coisas que às vezes fazem uma diferença na nossa vida agora, mas nós temos que lembrar que nós só estamos esperando a volta de Cristo e que nós vamos para uma nova vida, e essa vida será eterna. O povo estava ali só esperando as determinações que viriam através de Moisés, mas depois eles tinham que partir para a terra prometida. E é o que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos, na verdade, esperando a Cristo para que Ele nos leve para a nossa terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é a eternidade com Deus. Mas nós não temos paciência de esperar. E aí começa a criar outros deuses, né? Mas olha só, quando Deus fala para Moisés: eu quero acender a minha ira, deixa que eu acenda a minha ira e que eu destrua esse povo, o que Moisés fez? Moisés foi lá e suplicou a Deus. Ele intercedeu pelo povo e pediu para que Deus não fizesse isso. E Deus ouviu o conselho de Moisés e decidiu então não destruir o povo. Porém, Deus falou: mas eu não vou mais, quem vai ser um anjo. Eu vou enviar um anjo que vá diante de vocês. Enfim, depois disso, Moisés constrói o tabernáculo e está tudo certo. Porém, o povo cometeu um ato de desobediência, o povo não teve fé, não teve confiança, mas nem por isso Moisés, que era o líder, que estava ali na linha de frente, porque ele poderia simplesmente concordar e falar assim para Deus: então destrói, mas levanta outros povos para que eu possa levar para a terra prometida. Não, ele intercedeu por aquele povo. Ele intercedeu e clamou pela vida daquelas pessoas que estavam ali, né? Então agora eu quero voltar então no texto que nós lemos lá no comecinho, que eu li com você lá em João capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos, e que Jesus fala assim no versículo 14, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Depois no 15 ele fala: porque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 16 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17, que foi o que eu li e reli, né, fala: porque Deus enviou. Olha só, Deus ele fala para Moisés: Moisés, você é o meu enviado.
você é o meu enviado, que eu te mandei para tirar a terra prometida, né? Se você pegar lá no capítulo 3 de Êxodo, se você se lembrar, quando Deus aparece para Moisés no Monte Horebe e fala que ele tem ouvido o clamor do povo, e ele fala, eu vou te enviar ao povo, portanto desci para livrá-lo da mão, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Eveu, tal. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Então, Moisés tinha sido enviado. E agora o que Jesus fala aqui? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós cometemos erros diariamente, nós cometemos pecados, nós cometemos atos de desobediência contra Deus, né? Aquilo que o povo fez ali, Deus falou, olha, eu não quero que faça imagem, escultura, eu não quero que vocês adorem outros deuses. O povo foi lá e fez uma imagem e adorou, né? E nós também, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que o que está aqui desse livro é a verdade, mesmo assim nós ainda desobedecemos, nós ainda cometemos erros. Mas a beleza da graça, a beleza do amor de Deus está aqui. É que quando Ele envia o Senhor Jesus, Ele envia não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então toda vez que a gente olhar para Cristo na cruz, a gente então tem que se lembrar disso, que nós somos perdoados dos nossos pecados. Agora nós precisamos andar como Paulo escreveu aos Gálatas. Isso não pode nos credenciar a fazer o que a gente quiser. Nós precisamos ter um comportamento digno da noiva de Cristo, né? da igreja que vai ser resgatada. Quando Jesus está lá em João 14, que Jesus fala para eles que ele está indo preparar lugar, né? E nós não temos paciência de esperar. Então você vê, Moisés falou para eles, vocês vão esperar aqui que eu vou ali e volto. E Jesus falou a mesma coisa, vocês vão esperar aqui, eu vou preparar um lugar para vocês e vou voltar, e eu vou rogar ao Pai, e o Pai nos dará um outro Consolador. Então, ou seja, Jesus vai e ele está à destra do Pai. Se você pegar na primeira carta que João escreveu, né, ele escreve no capítulo 2, fala, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecarem, nós temos um advogado fiel junto a Deus. Né? Então, ou seja, Jesus Cristo é o nosso intercessor. Se você pegar também lá na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, ele também fala isso. Timóteo, existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso mediador, né? Quando Jesus está conversando com os fariseus ali no capítulo 6 de João, que eles falam, que está falando que ele é o pão da vida, e que eles falam assim, Senhor, o que precisamos fazer para fazer as obras de Deus? E ele fala, a obra de Deus é que vocês, a vontade de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, na verdade, o que nós precisamos é saber esperar, acreditar com esperança em Deus. Nós precisamos ter esperança de que Cristo vai voltar e vai nos levar para o céu. E aí o que acontece? Nós não podemos criar nesse período deuses que não vão poder fazer nada por nós. Deuses que às vezes nos dão alegria momentânea, deuses que afagam a nossa carne, que afagam os nossos desejos, mas que não podem fazer nada por nós na eternidade. Nós estamos falando de esperar um Deus que virá e vai levar a sua igreja e vai dar vida eterna para aquele que crê. Então por isso Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O capítulo 3,16. O 3,17 fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus é o nosso intercessor diante de Deus, para que a gente seja perdoado dos nossos pecados. Confie em Deus, acredite, tenha fé em Cristo Jesus, que é através dele que nós vamos para a eternidade. De vez em quando algumas pessoas me mandam mensagem aí no privado, né? Acho que é Mensageiro que fala,
ou às vezes até mesmo aqui abertamente, sabe, esculhambando, falando uma série de coisas, mas que são pessoas que eu até compreendo pela falta de fé, mas eu estou falando para você que é crente, para você que crê que o que está aqui é a verdade, para você que crê no livro da vida e para você que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, é com você que eu quero falar, tá? Tenha fé, acredite e continue na esperança em Cristo Jesus, porque é Ele que vai nos libertar, é Ele que vai nos levar para o céu, tá bom? Então, para você que crê, porque às vezes o pessoal também questiona muito a questão da Bíblia, mas a Bíblia foi feita para o crente, foi feita para quem crê em Deus. A Bíblia não foi feita para qualquer pessoa. Você começa a ler e começa a questionar. Se você não crê, se você não tem fé, tudo isso que está aqui realmente não vai valer de nada. Agora, para quem tem fé, é para esses que a Bíblia foi escrita, para você ler e saber a verdade sobre Deus. E é essa esperança que tem escrito aqui na Bíblia, é essa esperança que está na morte de Cristo na cruz, é que vai nos mantendo de pé, para que a gente possa conquistar a vida eterna. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos, senão não tem problema, eu vou orar com você. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos sobre o Senhor. Que a Tua palavra seja vivificada em cada uma das pessoas que estão nos acompanhando. Pai, eu peço as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Assim como o Senhor atendeu o pedido de Moisés, Pai, eu quero agora clamar ao Senhor, a Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Nós temos um advogado do seu lado, nós sabemos, o seu próprio Filho, que o Senhor enviou para o perdão dos nossos pecados. Ele que veio para nos perdoar e para nos salvar e não para nos condenar. Então eu quero clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor pelo perdão, clamar ao Senhor que o Senhor nos conceda graça, a fim de alcançarmos a eternidade do Teu lado, Pai, para onde nós queremos ir. Nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, muito obrigado, viu? Você que esteve comigo até agora, o Luiz Carmo, Edésio, Divas, Ana Maria, Márcio, a Sônia, o Jorginho, a Helenilde, a Maria Andrade, a Marta Nascimento, Eli Camargo, quem mais? O Hilde, a Gi, a Mari Coutinho, a Solange, a Eusirene, quem mais? A Isauri, o Zé Reinaldo, a Rose Conceição, Paulo Almeida, Ana Lúcia, Fabiana, Eliana Marinho, escreveu aqui bom dia, graça e paz, a Rê, Fátima, a Raquel, Edilson, Renan, nossa, bastante gente, hein? Charles, Odilon, a Geisa. A Geisa Campos falou qual livro? E agora, hein? Me desculpa, filho, eu não tinha visto. Nós estamos falando aqui nós estávamos no livro de Êxodo, tá? O livro de Êxodo, o capítulo 32 é onde fala do bezerro de ouro. O capítulo 19 é onde eu li aquela parte que fala que o monte fumegava. O capítulo 24 é onde fala que Moisés, ele subiu quando Deus pede para ele subir ao monte, né? Então nós lemos o capítulo 19 que fala que o monte fumegava. Nós lemos depois o capítulo 24 que fala que Deus chamou Moisés para dar para ele os mandamentos. E depois nós lemos o capítulo 32 que fala onde eles construíram o bezerro de ouro. Eu voltei depois lá no capítulo 3 para lembrar que Deus chamou Moisés e o enviou para libertar o povo, né? E o texto central que nós lemos no começo foi no Evangelho de João, no capítulo 3, tá bom? Então nós lemos o livro de Êxodo e o Evangelho de João, tá bom? Desculpa, não é porque na hora que eu estou falando aqui eu não vejo a tela aqui do celular, só vejo depois. Adriano, Francisco, Pastor Wagner, Venâncio, a Gisela, quem mais? A Eliette, a Nara, a Gleice, Odeon, a Sônia, o Leandro, a Lúcia, o Carlos, a Rosângela, a Arlete. Nossa, hoje eu acho que foi um dos dias que mais teve gente aqui ao vivo. Que Deus possa abençoar vocês, tá bom? Que Deus possa
estar na tua vida, abençoando tua família, tua casa, que você tenha aí uma semana abençoada pelo Senhor, tá bom? E a terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente com o vídeo ao vivo. Se você conseguir acompanhar no sábado à noite, nós temos um culto na igreja no sábado às 19 horas e também uma transmissão ao vivo, tá bom? Aí lá tem louvor, tem uma mensagem, que normalmente é a mensagem que eu falo aqui de terça-feira com mais calma, é a mensagem que eu levo para os jovens lá no sábado à noite, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, até terça que vem, se Deus quiser.